Olá, pessoal. Alessandro Tatal aqui, mais um Podtal, onde a gente fala sobre empreendedorismo da vida real. Então a gente traz aqui histórias de quem vive isso, de quem está trazendo a realidade do dia a dia. Hoje eu recebo Isabela Botelho, e a gente vai ter um papo bem legal, bem interessante sobre o terceiro setor. As ONGs, os projetos sociais, tudo que é voltado para o desenvolvimento da comunidade. E vamos trazer isso voltado aqui para o nosso assunto, que é o empreendedorismo. Antes de te passar a palavra, Isa, eu vou fazer a leitura, vou trazer a leitura para abrir a nossa conversa, né? Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, ensine. E se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. É muito curioso que, vou deixar ela aberta aqui, é muito curioso que todas as pessoas que a gente convida e conversa aqui, a palavra sempre se encaixa e serve para o convidado. Nossa, até que fiquei até um pouco emocionada e assim, é o que parte do terceiro setor. É isso. Se você tem o dom de servir, Que sirva. sirva. Bem-vinda. Obrigada pela palavra. Eu tô aqui ainda me reconstruindo. Eu não esperava ser tão, Encaixou. tão assim, encaixar Coerente, né? coerente com a ideia do que a gente vai bater papo sobre a questão, o que é o terceiro setor, né? O terceiro setor, todo mundo fica achando que é o assistencialismo, como a gente faz e olha o terceiro setor hoje, como é uma potência, né? O terceiro setor é uma potência que a gente socialmente tem força e tem economia para isso. E, enfim, é potente demais. É potente demais e achar que é muito pequeno. Eu vou puxar na sua frase uma palavra que eu acho que representa muito força, né? Força. Ele traz uma força tanto das duas partes. O Estado trazendo a força do Estado para ajudar quem tem uma força ainda reprimida, ainda não descoberta, né? Para explorar essa força. Acho que a Vamos gente trazer precisa essa um força pouquinho toda. trazer o que é o primeiro setor, o segundo setor e terceiro setor. Vamos Então embora. vamos lá. Primeiro setor fica ali o governança e tal. O segundo setor é a parte capital, né? Os empreendedores, não empreendedor, vamos dizer, a economia, que já é o privado, que coisa. O terceiro setor é a parte social e é a parte ali da ajuda dos projetos, das ONGs e desse movimento que a sociedade precisa, né? Das igrejas, de todo o movimento. Então, o terceiro setor, ele nasce com um propósito muito grande, né? E ele nasce com uma responsabilidade também. Demais. Demais que você tem pessoas dentro desses três, né, níveis, né? Do primeiro, segundo, terceiro, são pessoas, é humano, né? E servir, o terceiro setor ele precisa estar muito conectado com o primeiro. Se o primeiro setor ele não percebe que a necessidade do último, né? Se aqueles que estão governando não entende as políticas que ele possa fazer financeira, o terceiro setor não vai ter desenvolvimento, né? O terceiro setor ele tem uma certa responsabilidade, nem uma responsabilidade, ele acaba suprindo, né, um pouco do que o governo em si não consegue atender tudo. Então ele entende que ele não consegue atender tudo, então ele contrata e pede serviços, né, desse terceiro setor que possa contribuir e fazer desenvolver a economia como um todo. Então, a gente, às vezes, acredita que o terceiro setor só está ligado ali
no assistencialismo, na parte de esporte. É muito mais. Pode ser para a área de capacitação, desenvolvimento econômico. E o território é gigante, né? Que a É, gente olha. você tem muita propriedade para falar do terceiro setor e de toda essa frente, né, esse braço da sociedade. Vamos explorar o porquê que você tem essa propriedade, da onde veio a Isabela, e por que que você acabou entrando neste mundo. Olha, eu acho que tem um dobro de fala, né? Acabei de me formar aí por responsabilidade do terceiro setor pela UFRJ, pelo Lares. Você é do Rio de Janeiro. Sou do Rio de E a gente Janeiro. está nos dando a honra aqui de, em Tô Cuiabá, te aqui, receber. tô aqui a trabalho, né? Tô em Cuiabá por conta do projeto Bem da Gente. É um projeto incrível que capacita moradores de Silvanópolis na área de empreendedorismo, desenvolvimento de empreendedorismo. Trabalho para o CIED, maior organização social de 26 anos de trabalho nessa área de social, Inclusive, nacionalmente. é isso que eu ia dizer. Inclusive, ela tem o prêmio de ser a ONG número 1 do Brasil, né? Isso, é importante, né, quando a gente tem uma organização que tem uma base estrutural muito grande, e A uma das bases. seriedade, né, Isa? Isso nos Seriedade. compromete também, né? Sim. Eu tenho a honra de ser professor também do projeto Bem da Gente, né? Ah, E é onde a gente se conheceu, no final das foi, contas. foi, é muito interessante quando a gente olha o bem da gente, né? O bem da gente, quando a gente. Primeiro ponto eu falo, a gente está preocupado com as pessoas. E o terceiro setor é isso: é o servir, é o se preocupar com alguém. E o bem da gente tem muito esse DNA, e foi muito interessante trazer, e eu fico grata pelo convite de vai ser esse bate-papo aqui, falar um pouco do bem da gente, falar do social como contexto nacional e do Rio de Janeiro também, de onde que eu venho. Eu falo de uma moradora também de uma favela, então é que recebe o assistencialismo do terceiro setor, que tem o aproveito, né, que quando eu começo a entender o que é o terceiro setor, eu estou dentro de uma sociedade onde que boa parte se beneficia em alguma parte Sim. do terceiro setor ali, de projetos sociais, mas talvez não tanto estruturado como o estruturado é hoje o CIED, como eu olho que é o terceiro setor tão bem montado, bem articulado, e poder articular junto, né? Poder desenvolver as pessoas que, além de não ser assistencialismo, mas ser de capacitar e dar ali ferramentas É. para que aquelas pessoas possam crescer e se desenvolver. Que aí entra uma esfera do terceiro setor que ela é muito bonita, porque ela não só dá o peixe, ela te dá a vara e vamos lá, senta aqui do lado que eu vou te ensinar a usar, né? Isso. De fato, a capacitação, ela gera longevidade àquele benefício, né? De modo que daqui a pouco a pessoa já não precise mais, ela já caminha com as próprias pernas, né? Isso é muito bonito. Quando a gente pensa no primeiro desenho que as pessoas desenham sobre o terceiro setor, é assistencialismo, é dar o alimento, a cesta básica e tal. Quando a gente traz o bem da gente, traz no setor do capacitar as pessoas. Vou ensinar você a desenvolver o seu empreendimento para que você, que não aprenda a fazer o seu ganha-pão, o seu desenvolvimento territorial mesmo. Você se prepara economicamente para que cresça Sim. e se desenvolva, tenha suas competências, não precise da gente ali, mas aprenda uma ferramenta e essa ferramenta saia dali, coisa. Eu fui empreendedora e eu sei como é que é. Na verdade, eu ainda sou empreendedora. Quando ninguém é empreendedor uma vez, nunca mais tira a camisa. É. O sangue já ficou infectado. Já fiquei infectada com esse sangue do empreendedorismo. E muito eu entrei nessa área do terceiro setor porque eu vivia as dores de ser empreendedora. Não ter. Eu vou ser curioso. Você empreendeu em quê? Eu empreendi em. A minha primeira empresa foi de serviço. Fui dona de uma empresa de serviço, era cleaner. Eu morei na Austrália e eu era faxineira. Olha aí. Carregava aspirador de pó nas costas, saía de casa às 7 horas da manhã, chegava às 5, 6 horas da tarde.
limpava 3 casas, que tem uma dinâmica um pouco diferente daqui, né? E aí a gente tem ali uma demanda um pouco necessidade, né? Enfim, foram 4 anos e meio trabalhando com empreendedorismo, tendo uma empresa de serviços de limpeza. Entendi. E aí vim pro Brasil. E aí eu volto no 2015, ali, que eu vou me adaptar novamente, quem eu sou ali, né? Eu sou então, peraí. Antes de ser o que eu sou hoje, eu tenho a formação de design de interiores. E aí eu trabalhava como vendedora, fui para a Austrália, volto para o Brasil novamente, tenho minha primeira Você empresa. sai da Rocinha para a Austrália. Da Rocinha para a Austrália. Olha isso. Já é uma baita uma história, né? Bata uma história. Já faço aquela mudança territorial extrema, né? E vou sem a língua. Eu não tinha nada de inglês. Na raça. Na raça do verbo to be de colégio público. Uhum. Bem básico. Na verdade, é o básico do básico. E aí, permaneço lá por 5 anos. Vou em 2010 e volto no final de 2015. E aí, volto me vejo a minha área de design de interiores na sua baixa, porque teve ali seus booms econômicos no Rio de Janeiro, mas já estava descendo novamente a construção civil. E aí, o que eu me adapto, né? Vou me adaptar a entender o território. Então, vai lá, Isabela, fazer pesquisa de campo, fui na rua perguntar o que as pessoas se interessavam, comprar e querer consumir. Aí foi uma das coisas que me doeu muito, foi a alimentação e o custo de alimentação. Então, eu fui me adaptando, fui ao shopping perguntar se as pessoas comprariam uma quentinha de comida saudável. Olha aí. E aí foi lá e tal. E qual era o preço médio que elas pagariam? Fiz pesquisa de campo. Fui lá, vi o que tinha disponível e tal. Você fez o serviço conforme O dever de casa. Eu fiz dever de casa de teoria empreendedor. manda, né? Que a teoria mandava. Fez pesquisa mercadológica, fez o planinho de negócio. Não, aí planinho de negócio, foi ali tentando e tal. E compreendendo, né? Porque design de interiores, a gente tem gestão de projeto. Uhum. Então, você precisa entender quem que vai acontecer, quanto você vai gastar por aquilo. Eu entendi. E aí eu fui passando lá e no final das contas eu abri uma empresa de comida saudável, um delivery. E aí fui me adaptando ali. Durou uns 2 anos, assim, 1 ano e meio no delivery entrega. Foi um sucesso. Um Passou da média. sucesso. Passei da média, já estava passando da média. Fiz uma readaptação com 1 ano e meio para congelado. Eu tive que fechar por conta de um divórcio. Aí eu peguei isso. E aí, emocionalmente, não tinha estrutura. Uhum. Readaptei a empresa e depois eu falei assim, preciso me readaptar também financeiramente. E eu comecei a trabalhar para terceiros. E aí eu fui ser gerente de um quiosque em Copacabana. Depois fui para o Mirante Rocinha. Depois eu... Aí o empreendedorismo já te agoniando, né? Aí já depois da primeira empresa. Depois que experimenta para voltar a ser CLT é uma dificuldade. Aí eu fui fazer gestão de um restaurante que é super interessante no Rio, né? Na Rocinha, com toda a bagagem que eu tinha de ser empreendedora de produto, e foi muito bacana. Pandemia entra e eu penso, será que eu... Mas eu mantive a minha empresa sempre aberta. E sempre tinha cliente, entregava ali no Congelados e tal. E aí eu falei assim, na pandemia acho que eu vou voltar. E aí eu falei assim, não sei. Aí, de fato, na pandemia, eu fechei e falei assim, não vou mais trabalhar com comida. Vou vender meu serviço de consultoria, porque eu tinha bastante informação e acho que informação hoje acumulada é ouro. É uma bagagem. É uma bagagem. E aí eu falei assim, vou fazer consultoria e o que tiver que for. E aí eu fui indo para consultoria de negócios e aí tive algumas experiências na área de tecnologia, alimentação, desenvolvimento de evento, produção de evento, produzi muitos eventos e fui seguindo e aí caí. Desde que eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma ideia. Acho que a gente não nasce à toa e sem um porquê. Você estava buscando seu propósito.
Eu tava muito lá na Austrália. Eu me perguntava o que que eu tô fazendo aqui, qual é a minha ideia, o que que eu vim fazer do outro lado do mundo, né? Não sei se foi o seu caso, mas normalmente as pessoas que buscam essa mudança radical é uma mudança principalmente financeira, né? E aí começa a bater, ok, o financeiro começa a equilibrar. Mas e o emocional, a convivência, e a família, né? Elas começam a gritar muito mais do que de fato dinheiro. É Sim. curioso isso, né? Então, o propósito meu bateu quando eu estava na Austrália. E eu me perguntava muito, o que que eu estou fazendo do outro lado do mundo? O que que valia eu ter atravessado, passar mais de 12 horas, querer falar com a família, e a família... A gente estava nesse circuito totalmente diferente, a gente falava 7 horas, era final do meu dia ou começo do dia, a gente tinha aquela dinâmica. E eu tinha um filho, e eu falei assim, cara, qual é a dinâmica do meu filho vai ter em Ele estava relação... aqui, Não, tava lá, estava com pequena, você, tinha nascido lá, distante da família. distante da minha mãe, do meu pai, e eu falei assim, nossa, e eu sou muito família. E aí, será que todo esse peso, né, de ir morar no outro país, da convivência, o que que é importante, né? Quais são os seus valores? E aí começou batendo quais são os meus valores. E eu falei assim, então tá. E aí, o nosso tempo lá também não permaneceu, a gente tinha um tempo de 5 anos de visto, de estudante, aí voltamos pro Brasil, e aí, E, readaptação. e é bem curioso, quando a gente conversa aqui, como essa busca do propósito e até esse momento de revelação do propósito, ele normalmente vem em épocas de turbulência, né? Ele vem em vales, né? É Vem, bem curioso isso. vem. Eu já tinha o meu propósito bem claro, mas ele ficou muito mais claro e exponenciou, vamos chamar assim, depois do meu acidente. Quer dizer, num momento de vale, num momento de provações, né? Quando a gente olha uma empresa, um empreendedor, poxa, beleza, ele tem dificuldade de contas a pagar, de contas a receber, de venda, de gestão de pessoas, tudo isso a maioria das empresas tem. O que ninguém consegue enxergar é o que está por trás dele, porque é uma pessoa também, né? Você estava lá com a sua empresa, né? No exterior é bem diferente daqui. Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas você consegue de fato ser uma empresa de limpeza, né? Sim. Aqui você dificilmente consegue fazer isso, mas no exterior você consegue estruturar um negócio. E assim, foi uma facilidade muito grande estruturar em pouco tempo uma empresa. Eu tinha uma cartela de 25 a 30 É, clientes. é, Tinha clientes, eu tinha ali uma média de 12, se eu não me engano, se eu listar hoje, 12 a 13 pessoas do momento que eu comecei até o momento que eu saio, volto para o Brasil. Então são que já quatro anos e trabalhavam para meio. você. Não, 4 anos e meio com a mesma clientela. Olha aí. Então, e aí, para mim é isso, né? Acho que uma das coisas mais importantes do ser empreendedor é você ter a mesma, olhar do seu serviço e olhar que o teu cliente não saiu, né? A A fidelização é fidelização um é, indicador danado, né? é um indicador muito bom. Então, eu tinha 50% dos meus. E outros que eu não tinha permanecido é porque eu tinha ido embora do país, ou que eu tinha Uhum, muito brasileiro. uhum. E australiana, acho que boa parte ficava muito mais australiana ali. Eu tinha 50-50 entre brasileiros e australianos. Tenho até amigos até hoje dessa relação, porque é isso. Ser empreendedor acho que serviço todo mundo vende. Sim, Meu serviço pode ser igual ao seu, de consultoria, mas a diferença do meu para você é a pessoa que conduz. é. Método, Então, a aplicação. meta, a aplicação, e aí vem essa a coisa do propósito. Quando a gente conecta de fato o meu propósito com quem está recebendo a minha ideia, né, a minha experiência, a minha expertise, se conecta naquele mesmo tom e aí fala assim, putz, eu vou seguir com essa pessoa aqui, o olhar dela, eu gosto da percepção que ela tem sobre a solução, enfim. E qual é ou qual foi a descoberta de propósito? Qual foi a inquietação que te gerou lá? E qual foi a conclusão disso? O resultado dessa A, busca? a minha busca foi muito singela, sabe? Foi entender que eu não passaria nesse mundo à toa e que eu poderia contribuir e auxiliar as pessoas. Então, hoje, o meu propósito é muito como eu vou passar na vida delas, seja de contribuição e de crescimento. Se eu não for para somar,
que diminuir, eu não vou passar. Não vou ser aquela pessoa que vai chegar e vai diminuir aquela pessoa, não. Se eu não posso te contribuir com um bom caminho, com um bom conselho, então não vou te dar outra coisa para isso, não. Não tem Entendi. porquê. Um baita de um propósito. A, a missão da nossa empresa, e também coloco como missão do podcast, é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento, né? Que super se encaixa com o mundo de consultoria empresarial. Sim. Então, se eu não contribuo com a empresa, eu contribuo com a pessoa. Se eu contribuo com a pessoa, automaticamente A contribuo com a gente empresa. conecta muito nisso. E isso, ela é um norte danado. Eu já empreendi em outras áreas que não se encaixavam nisso. Gerava incoerência. De alguma forma, ela grita incoerência. Cara, você não definiu um propósito? O que você está fazendo indo para cá? Volta pro propósito, né? Se eu não posso somar, e aí tá. E aí, isso que muito me traçou muito no caminho social. Porque quando você tem conhecimento técnico, como você faz acesso a esse conhecimento técnico para todo mundo? Para a grande maioria que precisa, para quem hoje eu tenho um conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico não é para todo mundo. E assim, falando no popular, ele é caro. Ele é caro. Ele custou para ser adquirido, né? Eu recebi aqui o Matheus, que ele é um enfermeiro e abriu uma clínica. E ele dizendo que às vezes ele recebe, a clínica dele tem voltado para o popular, baixo custo e alto giro. Então ele recebe pessoas ali que não têm a menor condição. E ele entra nessa incoerência. Cara, como é que eu faço? Eu tenho um custo fixo, eu tenho um funcionário, né? E essa pessoa precisa ser atendida. Então ele tem essa incoerência lá, porque custou aquilo, né? Mas ele está conectado com um negócio de impacto. Hoje existe uma termologia que socialmente a gente não fala. Fala e não fala, mas quem está falando talvez só está concentrado em algumas pessoas, né? O favelado, para mim, sempre fez negócio de impacto. Sempre fez. É o DNA do favelado. Eu falo do favelado de todas as periferias. Uhum. Não sempre fez negócio de impacto. A diferença do negócio de impacto é número. O cara controla, que foi ali 3 meses e tal, e vai controlando todo o processo. O favelado não tem tempo, não tem conhecimento técnico para fazer essa gestão de controle Indicadores. de indicadores de informação. Então, ele sempre fez ali, sempre teve, vamos dizer, a desigualdade, a ajuda em relação a ODSs, né, em relação a emprego de qualidade, ganhos e tal, mas ele nunca teve isso contado em um papel escrito. E o cara de fora, né, que vai à universidade, que vai ao conhecimento, tem acesso à internet um pouco mais, ele tem uma abertura mental um pouco mais aflorada, ele vai lá, entende isso, começa a captar, começa a pegar essa informação e fala, aí vende, eu tenho um negócio de impacto, impactou 200 pessoas, e isso, ele começa. Mas as empresas na favela sempre impactaram. Sim. Só nunca notaram o Ah, papel. é. E se anotaram no papel, eles nem perceberam, porque eles estavam anotando no papel e eles estavam se preocupando em fazer a conta do mês e pagar tanto o aluguel, tanto um fornecedor. Não virou slide. Não virou slide. Não virou um slide de eu fiz isso e tal. E hoje eu muito apresento essa termologia para quem está. Além do bem da gente, eu sou coordenadora da Beco, a primeira incubadora dentro de favela. Muito legal. E a gente tem ali a Beco como uma estrutura muito interessante, né? Se eu falar para vocês do CN, né, que ano passado eu fiz um curso da Amprotec, e aí tem CN1, CN2, CN3, CN4. CN4 é um internacional, você já está fazendo conexão internacionalmente. A raiz é privada. Me explica o que é o CN. Então, identidade, vamos, CN é como fosse a concentração, se ele fica muito pequeno, o raio que ele abrange, se é muito ali na área de... Eu entendi qual que é o impacto daquela startup em relação Isso, mas a à sociedade. incubação, a incubação você fica no estado, se vai crescendo e se vai articulando com alguns tipos de empresas, se mais internacionais. Então, hoje o CN da Beco, com 1 ano e pouco, 1 ano e meio, ela já tem um CN4 internacional. A gente já enviou
um dos empreendedores incubado para Portugal com uma empresa nacional que foi lá e ele se expôs o material dele, Fez o pitch. fez mais do que o pitch, participou de uma feira, Olha que estava legal. lá se expondo e tal. Então, quando a gente tem isso nascido dentro de uma favela, Tudo com raiz na Rocinha. tudo com raiz na roça. Olha que coisa legal. Emocionante. É lindo demais saber que. E é o que faz isso acontecer. Quando você entende o que é o empreendedorismo e dá as ferramentas para as pessoas que elas precisam ter, ou a conexão. Então, o Beco tem muito desse processo de conectar. A gente fala. Você sabe o que é o beco? Sabe o que é beco? Beco, se você for no dicionário, vai falar que é uma ruazinha pequenininha que Sim. atravessa. Ok. Então, a De gente uma traz quadra essa para outra, de mais ou uma menos. quadra para outra e tal. A gente fala beco em favela é um atalho. Tipo assim, vou cortar um pedacinho para aqui, um pedacinho beco. para lá. É um beco, vou pegar o beco. É. Então eu falo, a beco é esse atalho entre a sociedade que está dentro ali da favela com do lado de fora. Muito é o legal atalho. o nome, hein? É o Muito legal. atalho. Na verdade, acho que eu trago isso muito porque eu vivi essa dificuldade. Como eu era empreendedora, quando eu estava ali no processo de empreendedora, eu tive que ir para a internet, buscava. Eu tinha vontade. E eu tenho vontade até hoje. Eu sou aquela pessoa que fica colecionando cursos da internet, coleciono curso, adoro um diploma. Se eu não estou fazendo nada, eu vou caçando. Mas hoje em dia eu estou ali fazendo um pouquinho a mais. E nem todo mundo é assim. A gente não tem hábitos dentro de comunidade. Quando eu falo a média da Rocinha é quinta série. Sim. A formação universitária, ela já dá pra gente uma, como diz, uma instrução de você aprender sozinho, né? Ó, tá aqui, você já sabe aprender qualquer coisa a partir de agora. A gente Agora, foi quem não chega até a universidade, ele tem essa dificuldade. porque a gente tem um sistema escolar que dificulta esse meio de pensar. Então, o colégio público, ele trava muito. Ele não faz o questionamento. Hoje a gente tem a ferramenta do Google que ele pergunta toda hora o que você quer, Cada como vez mais faz. mastigado. Não, mas ele não é tão mastigado. Ele para você, ele te dá a resposta certa, ele vai assim, você tem que ir falar assim, qual é a receita do bolo? Uhum. Como eu faço isso? Por que aconteceu isso? Você tem que puxar ali e fazer os 5W2Hs? Quanto que custa isso para ele te dar uma resposta correta? Se você botar só a palavra Amazônia, ele não vai te dar muita coisa, ele vai te dar tudo que está ali Entendi. computado. Saber perguntar. Você tá Saber dizendo. perguntar. E na escola pública a gente tem um ensino lá, meu ensino não me ensinou a questionar o processo. A gente vai aprender isso dentro da universidade, que te ensina a questionar. É. E o empreendedor, ele precisa saber questionar o que vai acontecer dentro do período dele. Ele tem que trazer esse questionamento, quanto eu vou gastar nisso, quanto eu vou lucrar nisso, quem vai fazer. E isso faz toda a diferença dentro do processo do empreendedorismo. Mas ainda faz, hoje, dentro do conhecimento, para o empreendedor que eu estava lidando, quando a gente fala da quinta série, da oitava série, hoje, que é uma média com quem eu lido, não tem essa percepção. Você tem que ensinar esse olhar, esse overview do como é que a gente alimenta o meu negócio. O que eu vou levar? Qual é o meu produto? Como eu faço isso dar valor? Que solução o meu produto resolve, né? Que Acho que essa é a solução? pergunta principal quando você pensa num negócio, né? E aí você vai trazendo essas perguntas para ele começar a pensar e engatear. Mas pra gente isso aqui é tão básico. Porque a gente já tem aqui, em tantos setores, já alimentado com essa técnica. E como aplica? Como aplica? Como aplica ali? Como você traz isso? Metodologia simples, porque eu trabalho com pessoas que não tá ali. E eu adoro, porque É muito divertido. A gente fez, tanto eu quanto a Regina, fizemos vários trabalhos pelo Sebrae, que é um micro, pequeno, né? E ele é muito divertido. A receptividade, a abertura, a abertura, inclusive, para receber o conhecimento, né? Porque ele é sedento desse conhecimento, né? A gente, enquanto profissionais, a gente precisa adaptar a linguagem.
Não adianta você querer jogar técnica e palavras técnicas que você tá falando à toa, né? Você que tá errado, não é o Você que tá errado. empreendedor. E é isso, é só adaptar. Então, a Beco, ela faz muito isso, esse processo de adaptação. Muito E eu legal. trago muito também pro bem da gente. Essa adaptação que é apresentar que é ferramentas de negócios para quem está na prática, usando ali de uma forma simples, Uhum. coloquial, eles entenderem a importância do processo para poder eles ter o crescimento efetivo do que Pega um eles... papel A4 e uma caneta, vamos rabiscar, vamos fazer a análise SWOT no papel A4, vamos fazer uma canvas, né? E vai indo, vamos desenhando esse negócio. E eu nem falo os nomes para eles na hora quando eu tô fazendo. É, Que tem dificuldade? Vou lá. E aí eu vou fazendo. Mas qual é a oportunidade mesmo? Você falou o que tem de. E aí eu vou fazendo. Ah, isso aqui é uma técnica. E eu apresento depois o que ele pronto, respondeu pronto. nas perguntas e depois eu apresento. Ó, você fez uma fofa. Você fez aqui. Você acabou de aplicar uma ferramenta de gestão sem saber. Sem saber. E aí é dessa forma que a gente vai apresentando os caminhos, né? Acho que. E aí você puxa uma coisa, perdão, te interromper. Sim. Você puxa uma coisa que é latente nos consultores. E eu gosto de falar mal de consultor aqui. Ah, muitas vezes o ego do consultor fala muito alto, né? Eu quero dizer aqui uma ferramenta que eu aprendi, eu quero ensinar vocês, a análise SWOT. Você traz uma dica que ela é interessantíssima. Cara, vamos fazer, vamos mostrar o resultado que isso dá. Se der tempo, a gente fala o nome disso aqui e vamos embora, né? Vamos entregar o resultado para o empreendedor, que é o que ele está precisando, né? O que você sabe, depois a gente fala. É bem Acho curioso. que para quem. Eu sou do seguinte: você não precisa saber do meu currículo. Se eu tenho o meu currículo, pode ser o melhor. Se eu não sei passar para você o conhecimento que eu tenho, ele Super. só vai ser um currículo da gaveta. É. Ele não adianta nada para mim. Não adianta eu chegar com a melhor roupa, bolsada aqui, eu poderia Uhum. estar toda super maquiada, que não é a. Quem me conhece sabe que eu não ando assim. E sou aquela carioca mesmo, anda de chinelo, eu gosto de estar numa coisa. Mas se eu não souber, posso ter o melhor conhecimento, ter tudo, mas se eu não saber passar para as pessoas que estão em meia volta, É. Currículo cheio é ruim até para arrumar emprego. é Porque a pessoa olha e fala, "Ih, eu não vou dar conta de pagar." verdade. Ela é ruim até para arrumar emprego. Você tem que selecionar, isso aqui pode, isso aqui não É, pode. é. Acho que é isso. Quando eu falo, tenho um brinco ultimamente com os amigos. O que você já fez, Isa? Eu falo assim, olha, eu tenho minha escala do que eu faço, vou trabalhar ou não. Mas acredito que o meu principal coisa vai sempre ser contribuir e fortalecer o empreendedor. Acho que o conhecimento acumulado é saber falar e falar assim, olha, tem essa oportunidade aqui. Você já viu essa oportunidade, essa porta aqui aberta? Você já viu essa oportunidade aqui? Tem essa aqui também. Mas antes de eu falar disso tudo, eu ouço. Porque não adianta nada eu dar solução se eu não ouvir, porque pode ser a minha percepção É daquele verdade. problema. E às vezes não é que ele não conseguiu fazer aquilo não porque ele não queria, porque ele está com uma outra demanda que não foi latente visual para mim. Uhum, Enfim, é nessa narrativa que eu vou muito, uhum. do que antes de falar a solução, eu preciso ouvir o problema. Como é que Isa chega nesses projetos? Como é que você já disse que você vivia isso, a Rocinha te trouxe essa vivência e tudo mais. Mas como é que você chega hoje a coordenadora de projeto? Como é que é alguém da Rocinha se tornar uma coordenadora de projetos tão escaláveis, tão representativos? E aí eu falo a nível Brasil, né? Projetos que estão a nível Brasil. É, eu vou te falar, foi um presente. Meu primeiro, a minha primeira coordenação veio pela Beco. Foi um convite do o Léo José, pelo CEDES. Eu sempre tenho papel de liderança, sim, sempre marcada, mas eu estava como presidente de uma associação e saí para liderar a Beco, muito pela minha expertise de empreendedora,
E eu tinha acabado de ganhar minha bolsa pelo Lares de responsabilidade do terceiro setor. E eu falo para, assim, ele postou as fichas dele na minha pessoa como coordenadora num projeto que era ainda muito piloto. E hoje trazer todo o movimento que foi a Beco, desenhar a Beco da forma que ficou desenhada, da estruturação, assim, foi muito do meu ponto de vida, do meu ponto de vista e de compreender as necessidades do processo, né? Ter sentido as dores de um empreendedor não tem como não trazer. Então, a gente tinha ali umas dinâmicas desenhada para Beco, e aí a gente conversou, foi mudada, foi desenhada com mais facilitações por conta da necessidade territorial, da necessidade de compreensão sobre o empreendimento. Então, tivemos consultoria. Então, a Beco ela tem facilitações, são 16 facilitações. Olha que legal. Para É uma formação de empreendedorismo que faculdade nenhuma faz hoje em dia, né? Foi um processo 16, com pitch, Olha aí. Comunicação não violenta, modelo de negócio, marketing. Foi bem abrangente. Depois consultoria com consultores de mercado, inteligência artificial ali, conectando junto muita coisa, mentores dentro do processo também. Então, foi um ano É intenso. um empreendedor 360, né? Muito legal. Bem Eu robusto. converso com vários empreendedores e vários já me perguntaram, cara, tem algum curso que faz, que ensina a ser dono, que ensina a ser dono de empresa, né? Não tem. Você faz uma administração para você ter uma visão generalista, sistêmica. Você faz uma contabilidade, você tem uma visão fiscal, uma visão um pouco mais de número. Você quer ir para o comercial, para o marketing, eles são específicos, né? É muito curioso. E aí um projeto social vem e traz isso. Cara, Essas sensacional. incubadoras, a gente tem 365 no último dados aí pela Ampotec Nacional. Elas muito estão, 60%, 70% elas estão no território de universidade e outra parte está em alguma escala de empresas e tal. No setor de favela, a gente vai ter mais 3 aí citadas e uma delas é a Beco. Olha aí. E ela traz um projeto desse, a visão a longo, médio prazo disso, ela traz uma mudança radical. Eu falo sociedade, mas sociedade é uma palavra muito pequena ainda para o efeito que isso traz. Brasil. A gente está dizendo que ela combate diretamente a criminalidade. As pessoas, as crianças que olham. Eu vou trazer aqui um assunto que foge um pouco da nossa conversa, mas que tem tudo a ver no final das contas. As crianças que olham aquele traficante bem-sucedido, que olham aquela pessoa que foi para o mundo do crime e que se deu bem financeiramente, mesmo que seja só da visão para fora, né, na ostentação e tudo mais, ela começa a olhar, poxa, daqui também saiu empreendedores e que também se deram bem, só que com uma estrutura muito melhor, com um alicerce muito mais bem formado, mais confiável, lícito. Eu posso escolher 2 caminhos, porque antes eu só tinha um, né? E olha o efeito que isso traz. Eu fui convidada há 2 anos atrás, mais ou menos, para escrever um livro. Nem um livro todo, mas assim, dá uma coisa, né? Uma co-participação. Uhum. E aí eu até, no momento que me convidaram, eu estava no mercado, eu olhei pro lado, falei, isso que acho que é sacanagem. E me convidaram para contar a minha história no livro. Eu liguei para um amigo meu e falei, acho que eu não vou fazer isso não e tal. E o nome era muito legal, Heróis Implacáveis. Na verdade, é isso. Quando a gente traz você traz isso da percepção social, se o cara vai dar bem ou não, a gente começa a trazer novos heróis dentro do território. Perfeito. Novos heróis que pode ser qualquer outras facetas do herói mesmo, né? Seja qual foi o caminho que ele percorreu. Mas um herói possível.
Então, quando eu... E aí eu falei assim, acho que eu não vou fazer isso, não. Vou botar minha imagem e tal. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever. E eu não sei o que vai dar ainda, não. Já foi publicado e tal, e acho muito Como é o legal. nome do livro? É Heróis Implacáveis. Ok. Bem bacana. Depois eu mando aí pra você. Já aproveitando, qual que é o Instagram? Do meu? O seu. O meu é Easy. @easy com ZZY Beleza. Botelho. Vamos escrever aqui embaixo. O Easy é desse jeito porque lá fora me chamava, eu falava, everything is easy. E aí o Isa, não, ninguém chamava, falava Isa, falava Easy. E aí acabou eu botando o Easy no meu nome e tornando. Adotou. Adotei. Pronto. Então muita gente me chama de Easy também. Então, voltando pro herói, eu sou desse pensamento também. O herói, a gente tem que se tornar um herói possível, né? Se eu não me espelhar em ninguém, se eu não ver que aquele cara que tá atravessando a minha rua, ele pode... Aquele cara, né? Aquele mesmo cara que pode atravessar armado, pode passar um cidadão com um livro debaixo do braço. E qual eu vou espelhar? Então, uma das ações também que eu muito trabalho e faço ali é contar a história e falar, apresentar e em alguns lugares contar, falar, já fui para a Austrália. Eu falei assim, onde que é isso? É lá do outro lado do mundo. Cara, E assim, é possível, gente. Quando a gente consegue isso ser por que si a só gente... é uma inspiração, né? É só uma inspiração. Uhum. É mostrar que é possível. Há caminhos. Não é... Não seja... A gente olha sempre que a TV dá esse pontinho, né, de nem todas as possibilidades, né, mas o Instagram nos trouxe muito isso, da possibilidade. Apesar da gente também ter outra bolha lançada ali, né, da beleza, Sim. da... Uma vida muito feliz eternamente. Uma vida muito né? feliz e tal, mas a gente trouxe ali uma possibilidade de narrativas de pessoas de favela, de construção, de exemplo, de chegar em pontos importantes, de transformações importantes. Uhum. Então, de se tornar um pouco inspirativos, um pouco caminho, mas acredito muito que a gente ainda precisa ter mais histórias difundidas de moradores, de locais que possa ser inspirativo para as crianças. Eu penso dessa ideia. Quanto mais eu sei que há pessoas que saíram daquele território, e a gente também tem uma outra coisa. A gente tem o escoamento dessas histórias. Porque quando um favelado tem a possibilidade de ganhar dinheiro, ele vai morar em outro lugar, em qualidade de vida. Sim. Então, ele vai buscar uma qualidade de vida, de território, enfim, e sai dali e aquela criança não vai ter como se inspirar. Ou nunca vai saber a história daquela pessoa. Aquele laço é cortado. Aquele laço é cortado. E aí o inspirativo sempre vai ser aquele outro. Mas se a gente começar a voltar e contar histórias que foi dali daquele território, saiu daquela plantinha, a plantinha nasceu ali e foi para outro lugar, são plantinhas que nasceram de colégio público que hoje está em outro lugar. Então, a gente começar a trazer, mesmo que a gente tenha uma defasagem imensa de escola pública hoje muito chacotada de entrega da educação, mas apresentar que foi dentro daquela escola que alguém que está numa posição hoje melhor ou está como gestor em algum lugar, falou assim, eu aprendi aqui tudo bem, eu não teve a melhor base ou coisa, mas fez eu criar a vontade de buscar mais, e, enfim... a gente consegue fazer essa mudança. Porque aí vem uma coisa de psicologia do ser humano, né? O psicológico do ser humano. Ele, por raiz, ele é autossabotador, né? Sim. Cara, acho até legal a história de Izzy. Acho até legal a história de Izzy, mas que pena, né? Eu moro aqui, eu não tive a oportunidade que ela teve, eu ir pra Austrália, jamais. É caríssimo uma passagem. Eu não sei falar inglês. E aí o ser humano começa a colocar limites e quando não existe limite, ele inventa, né? Ele inventa. É mais fácil, né? Muito mais fácil fácil dar desculpa.
do que eu ir atrás. Então, sou uma favelada do colégio público, paguei minha faculdade, moro até hoje na Rocinha por querer mesmo. Acho que acho que de dentro a gente consegue mudar para fora. Foi sim pra Austrália, mas na cara, na coragem, sem cara. inglês. Sem, É. sem Isso inglês. tem que ser dito, né? Sem Quer dizer, inglês. cara, qualquer um pode fazer, é só Qualquer um querer. pode fazer, é só querer. O risco é o grande risco. E o empreendedor vive nesse risco sempre. 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 Tá disposto a pagar. Tá disposto a pagar. Mas a gente é brasileiro, sabe? A gente sempre tá disposto a pagar ali a moeda um pouco mais diferente, né? Não. Eu falo que ser empreendedor ele tem um toque um pouco diferente. Porque ele vive no risco, É. mas a gente vive todos os dias no risco. No risco de a gente vai atravessar a rua, vai sair vivo. Uhum. A gente vive no risco se a gente vai acordar no dia seguinte. Porque a gente não vai viver um risco de uma coisa que a gente ama fazer. Uhum. E essa Um risco ligado ao propósito, né? Um risco ligado ao propósito. Mas eu vou passar sempre no meu risco atravessando a rua, fazendo alguma coisa. Enfim. O problema é que a maioria das pessoas não encontraram esse propósito, né? Eu vejo muitos amigos, e eu, há uns anos atrás, pulando de galho em galho. Eu não dou certo. E começa a impor, eu não dou certo. Cara, você não definiu o propósito. Você não definiu o que você é, o que você quer fazer. Você não definiu ainda o que você quer entregar. E aí, quando quer entregar, nós não estamos falando de produto. Primeiro precisa do autoconhecimento. Primeiro precisa olhar para si. E é dificílimo, vamos ser sinceros. Não é bonito assim. A gente nem olha no espelho. É verdade. A gente não olha no espelho. Na verdade, a gente não se enxerga no espelho. A gente não conversa, não se autoconversa ali no espelho. Fala assim, você tá com a cara de cansada hoje. Você tá bonita hoje. E a gente não conversa, a gente só se olha ali, se arruma. Olha, tô aqui e tal. Pros outros. Pros outros. Mas se preocupar de olhar as rugas, de se olhar ali a profundidade dos teus olhos e falar assim, nossa, caraca, tu já passou por isso, se levantou, tem orgulho de você. Você quer que os outros tenham orgulho de você, mas você nunca olhou pro espelho e falou assim, cara, como eu tenho orgulho de você, hein? É verdade. Tem coisas que a vida, você fala assim, mas para você ser empreendedor, você tem que começar a se olhar também. Tem histórias que você passou, que a gente passa, que ninguém sabe. É só a gente, a dificuldade, o choro, a madrugada sem dormir. É só o empreendedor que passa, né? É só a pessoa. Só a pessoa. Antes de ser empreendedor, né? Eu falo que antes de ser um empreendedor e do CNPJ vem o CPF. E o CPF, ele tem muito mais dificuldade que vai ser representado se ele não se cuidar, ele tem visões dentro do CNPJ. Uhum. Então, se ele não cuida da finança dele dentro de casa, reflete lá na finança dele como gestor de alguma coisa. Se ele não tem... Se ele acha que toda vez que ele está zangado do mundo vai comer alguma coisa desesperadamente, ele vai querer dar tchau no empreendedorismo dele, mas isso não vai bater no dia seguinte, vai querer comprar uma coisa a mais, enfim. Sim. É meio... A gente, com essa rodagem de 11 anos na consultoria, na hora que a gente chega no cliente, a gente já começa a perceber algumas coisas, sem olhar relatório, sem olhar número, sem olhar nada, né? Então, às vezes o carro do empreendedor estacionado versus a fachada, o interior da loja, você já fala, tem coisa errada aqui. E aí você começa a perceber a limpeza, a higiene de uma empresa, de um ambiente. E aí na hora que você olha o empreendedor, você fala, entendi, tá explicado. Se é muito arrumado, o dono, a dona, ela é aquilo, ela vive aquilo, ela transparece aquilo. Automaticamente a equipe vai se adaptando àquele nível de limpeza, higiene e organização, né? Um dono desleixado, você tem uma empresa toda desorganizada, papel para tudo quanto é lado, sujeira no chão, poeira nos ambientes, né? Então você começa a entender que a empresa, ela nada mais é do que o reflexo do dono. Simples assim, né? Simples assim. Então, como é que ensina isso, né?
Com o tempo, com a caminhada, a gente começa a ficar mais grosso. E dependendo do tipo da bagunça, na consultoria a gente fala, cara, que zona é essa, né? Dependendo do tipo da consultoria, a gente é obrigado a falar. É. Porque aquilo tá atrapalhando o faturamento do cara. Antes de tudo, vem o CNPJ, né? Vamos defender o CNPJ. Se precisar Eu, falar mal do dono, a gente fala. eu, eu sou uma pessoa que na hora de falar algumas coisas, sou até levinha. Eu vou testando qual é aonde que eu vou falar, como eu vou apresentar. Eu vou ali conversando, entendendo aquele ser humano e eu falo assim, qual a habilidade que eu tenho para tratar com ele, para conversar com ele. Porque Uhum, nem tem pessoas que eu não quero mais tratar, uhum. porque tem muito mais dores dela. E aí você fala assim, se eu começar a mexer aqui, você vai deixar? Então, dentro da formação da Beco, eu fiz um pouquinho de comunicação humana. Uhum. Eu tenho também. Ali, entender o que é o ser humano. E aí eu tinha um grupo de meninas muito boas. Muito boas mesmo. Um produto muito Candidatas a bom. empreendedores. Não, já estava dentro Já do era uma processo. startup. Tava dentro do processo ali. Entendi. E ali, e aí me ligaram e pediram: "Ah, eu quero falar com a empresa X". Aí eu, a empresa X. Eu parei um tempinho. Ah, tá. Mas ela não tá preparada ainda, não. Você vai falar com a empresa Y. Eu vou preparar essa menina. E aí a gente começou. Tinha um anjo interessado em uma das startups. Nem É era um isso? anjo, a gente ia fazer uma apresentação de matéria. Entendi. E aí era uma matéria para falar um pouco da Beco e teria uma das empreendedoras sendo citada. Entendi. E eu falei assim: não sei. Acho que ela não está preparada ainda, não. Vamos fazer o seguinte: dá um tempinho. Vou preparar essa menina para coisa. E adoro ela. Adoro ela. Ela agradece. São, na verdade, as 3 que finalizaram, a gente finalizou 6 pessoas. A gente começou com 9 e finalizamos 6 empreendimentos total. Então, um percentual muito bom, Muito alto. muito alto. De ser primeiro projeto, né, dessa forma, dessa Primeiro ciclo, construção, né? primeiro ciclo dessa formação, foi muito bom. A gente tinha 10, aí uma menina não desistiu e tal. Dentro do percurso ali também a gente teve a desistência de 3 meninas, mas as 3 que ficaram muito. Eu tinha um olhar que eu queria muito trabalhar e desenvolver elas. Já havia. Eu sou uma pessoa que olha assim, você tem potência, hein? Mas eu vou trabalhando e vou ajudando e vou construindo com Que aí, ela. aí vai um insight dessa sua fala. O empreendedor, por mais que ele tenha a especialidade dele, ele seja bom naquilo, tem muitas outras coisas que ele vai eternamente precisar ser melhorado, né? Sim, Nunca vai estar pronto. nunca tá pronto. Então, e aí a minha percepção foi muito. Aí teve essa situação e tava assim, tá. E aí a gente teve uma reunião logo no início. Ela entra e fica quietinha, assim, sentadinha, colhidinha. E aí eu falei assim. E aí logo depois me ligaram pedindo para fazer a matéria com ela. Eu falei assim: não, ela não. Ela ainda não. E aí hoje, a minha felicidade é que hoje ela tá gigante. Ela se propõe a falar. Ela, no dia da apresentação do pitch, ela chegou grandona, ela metro e pouco, metro e pouquinho ali, 1,60 m. Ela tem um black, ela tava toda vibrante, ela tava toda. Eu falei assim, é isso. Assumida. Era isso que eu queria e é isso que eu cheguei. E assim, não era. E às vezes o empreendedor, ele tem tanta ali dores internas, medos internos, que ele transcende para o empreendedorismo dele, Sim. para a empresa dele. Então, quando ela começou a fazer isso, ela tinha uma narrativa, eu pegava, ainda você não é. Então, se ponha. Você quer se pôr? Então, peraí, então vamos fazer desse jeito, desse jeito. Você Ah, ainda não é. E ela fala, obrigada. Foi. Acho que eu vou falar o nome dela, não.
Ela vai me matar. Mas eu amo muito ela. É, Ela vai saber que eu tô falando dela. Ela É. sabe que eu tô falando dela. é curioso que você trouxe um ponto que ele é bem isso. Primeiro que o negócio, a gente já colocou aqui que ele transparência o dono. Segundo, que os problemas pessoais, psicológicos, traumas, enfim, tudo que aquele empreendedor carrega, se ele não conseguir fechar a caixinha ou tratar, aquilo vai transparecer e vai refletir no negócio, né? Vai. A gente tem empresas que a gente vê, cara, por que que você não dá esse passo? Vai pra cima, você tem um mercado te pedindo pra você dar esse passo e você tá travado aqui. E aí você começa a ir mais a fundo, você entendi. É pessoal. É isso que tá travando, não é o negócio, né? Não é um Não é negócio. falta de gente, não é falta de produto, não é produção, não é É estoque, medo. não é nada. É o É medo. pessoal. O medo, pessoal, o medo trava muito. E me travou, tá? Uhum, Me travou. Medo me travou também. uhum. Não é fácil. Medo trava quando você tem tudo acontecendo e você fala, será que se eu arriscar aqui vai dar certo? Essa é a parte da realidade do empreendedor, né? Porque é muito bonito. Olha, se arrisca, se joga, que vai dar certo e que você vai ficar sem dormir, você vai querer desistir, você vai questionar aquilo que você está fazendo, né? Acho que além das suas próprias perguntas, você vai ouvir as pessoas que você gosta Muito cuidado com quem ouve. falando pra você, desiste, isso não é pra você, sai dessa. E aí essas pessoas têm um ponto emocional na sua vida que vai criar esse medo. Talvez você nem tinha esse medo de produzir, de fazer. Acho que não é por mal que aquela pessoa faça, mas Uhum. às vezes ela bloqueia algo que você mentalmente você tem desenhado. Ah, eu ouço essa pessoa sempre quando ela Ah, fala. e com a maturidade você começa a perceber que esse bloqueio é o bloqueio dela. E É. ela quer te bloquear, mas é um bloqueio que ela carrega, né? O medo é particular dela. Particular. E aí ela trava. Tem gente que expõe. Tem gente que não vai conseguir expor, enfim. Ah. Mas a trava do medo E é aí horrível. a gente volta para o terceiro setor. Como é que eu posso dizer? O terceiro setor, as ONGs, as associações que cuidam e ajudam a desenvolver, eu vejo que elas têm muito mais liberdade até para tratar isso do que uma universidade, do que até o próprio Sebrae, que a gente trata ali ferramentas de gestão. Ponto. Cara, mas aquela dona, aquele dono ali, ele tá com um problema que ele é pessoal, ele é psicológico. Desculpa, não está no meu contrato, eu não posso entrar nisso. Eu corro um risco até de compliance, de código de ética e tudo mais, né? A ONG, a associação, o terceiro setor, o Estado também não tem essa autonomia, ele não entra. Então, o terceiro setor, ele consegue entrar um pouco até disso, né? Então, por isso a gente fala, ele é uma formação 360. Sim. Até nisso ela ajuda a desenvolver, né? A, o terceiro setor é muito mais humano. Humano, perfeito. Humano. Porque além do CNPJ, CPF e tudo, a gente somos pessoas. Uhum, É uma Isabela, é o Tatal aqui, é o ser humano que tá ali conversando. uhum. Antes de qualquer outra coisa, sabe? É que você vai olhar nos olhos da outra e vai falar assim, poxa, você vai ver que ela tá com um olhar tristinho, você vai abraçar, você vai rir. E eu tô aqui por um motivo também em Mato Grosso. Por causa de um fórum, você ouvir as histórias, você conectar com aquelas pessoas, você trazer presença para elas é importantíssimo. Porque a última vez, talvez, ela não sabe quando alguém parou para ouvir e olhar nos olhos dela. Sim. As pessoas só querem resultado, às vezes ela mesma só quer o resultado, né? Gente, até na consulta médica, ninguém olha mais na cara de ninguém. É verdade. Você tá ali pra tratar, né? Tá ali para tratar. Tem online hoje em dia, né? Então, nem manda aqui seus exames. É. E ficou muito essa coisa É o automático, o volume, né? do volume automático, da sintetização de algumas coisas. Sintetização, é isso mesmo. E já quando a gente vai para um projeto social, a gente começa a desconfigurar isso.
a preocupação, assim, mais interessante. E isso, no final das contas, aí principalmente, isso serve para todas as classes da sociedade, mas principalmente para as periferias, para as comunidades mais carentes, como é onde está o Projeto Bem da Gente hoje aqui em Cuiabá, ela ajuda muito, porque aí você está ajudando o empreendedor, sim, só que tem uma família inteira que está se beneficiando. Você tem uma comunidade inteira que está se inspirando, né? Que eu acho que, além do benefício financeiro, benefício de propósito, de empreendedorismo, a inspiração ela é muito mais empolgante. Vou te falar, o desenho da Bem da Gente era aulas de empreendedorismo para pessoas acima de maior de 18 e tal. Enfim, a gente não estava desenhado com essa. A gente teve um primeiro ciclo, a gente já teve ali uma integração com as crianças, né? As mães indo muito e carregando seus filhos por não ter uma estrutura para quem fique com eles, eram Uhum, bebezinhos, e aí elas carregavam para as aulas uhum. e tal. Eu Nesse, cheguei a dar aula e você viu, e eu tinha que dar uma paradinha, esperar as crianças se acalmar e aí continuava. então, Faz parte, né? faz parte. Então, agora no segundo ciclo, a gente está com um número reduzido a gente está ali com os seus 20 alunos. A gente, desses 25 alunos, 4, 5 homens, então, maioria é mulheres, que amam isso. A gente não desenhou para isso, mas o efeito maior está no campo Uhum. das mulheres. E aí, a aula, a gente tem 12, 10 a 12 crianças, da varia de 4 a 10, 12 anos, gritando, brincando, se divertindo. E o projeto é desenhado para quem? Capacitação de Uhum, pessoas. Então, não estava no nosso escopo o desenho das crianças. uhum. Mas a gente tem totalmente a humanização de trazer as crianças para estar ali no espaço, fazer atividades com elas, tá ali porque a gente entende se aquela criança, se aquela mãe que está ali Nós não vamos atingir o objetivo de jeito nenhum. não Ela vai, não vai prestar atenção no ela não professor. vai estar presente. Na verdade, ela não iria nem se inscrever porque ela não teria com quem deixar Sem o filho. deixar. É isso aí. Então ela leva e entende que dentro ali é um espaço seguro, onde que vai estar ali apoiando a estruturação dela. Então, essa é uma coisa, quando o terceiro setor entra, ele pode até ter um desenho, mas dentro do percurso ele vai se adaptando muito Perfeito. para quem está sendo impactado. Precisa ter essa flexibilidade que às vezes o privado não permite pelo foco no lucro, né? Simples assim. Acho que varia muito, né? Não é só o foco, né? Depende também de quem gesta, quem tá ali da frente, e aí eu volto pro ser humano. Quem eu volto lá do primeiro setor, pro segundo setor e terceiro setor. A diferença do terceiro é que ele tá totalmente humanizado. O primeiro, se ele não te trazer verba, a gente fica sem produzir esse Sim. movimento. Se o segundo não ser humano que está ali desenvolvendo, também o terceiro não coisa. Então, se quando entra nos setores do segundo ali, que pensa em gestão, ele não. Ele tem que lembrar do humano porque ele está trabalhando com pessoas. Uhum. E tanto ele quanto aquela pessoa que tem, ele tem família. E se ele não olhar para a família, hoje maiores empresas, quando elas têm essa noção, né, espacial, que o que hoje virou como camisa, né? Todo mundo troca de emprego, passou mais ser saiu do CLT para ir numa coisa, a percepção maior tá agora é familiar, tá estruturada, né? Condições, melhores condições possíveis. Porque se você não der a condição, você vai perder um ótimo funcionário, É. porque você não percebeu, não olhou as necessidades daquela pessoa. Nunca antes aqueles três pilares, né? Missão, visão e valores, que é de praxe das empresas. Nunca os valores foram tão latentes, né? Os valores, eles têm que, de fato, ser latentes, bem desenhados, bem estruturados e enraizados. Não adianta ser só uma plaquinha bonita na recepção. Os valores é o que vai segurar pessoas, né? Ah, É bem curioso isso. Você disse aí sobre segurar pessoas, a gente está conversando sobre isso. E eu vou aproveitar, deixa, para falar da Casa Nova Academy. Então, a Casa Nova Academy é a plataforma de cursos online
onde a gente tem lá mais de 80 cursos online voltados para a gestão. Então, Bruninho colocou aqui para a gente na tela, a gente tem ali cursos de vendas, comunicação, gestão, liderança, administração. Então, a gente tem vários cursos online, 100% online, gravação em ótima qualidade, profissionais com know-how, com experiência de campo, e uma linguagem que a gente disse aqui, uma linguagem muito prática, sem muito enfeite, que eu acho que isso que é importante, é a maneira certa de repassar a informação. Então, se você quiser adquirir conhecimento, você quiser se desenvolver, estar capacitado para o mundo do trabalho, para o mundo profissional hoje em dia, entra lá, academicasanova.com.br. Em função da nossa convidada, se você digitar o cupom ISA, você consegue 40% de desconto. Uau! Então, você entra lá, escolhe o seu curso, faça a sua matrícula e você digita o cupom ISA que você vai ter 40% de desconto. A gente hoje tem várias possibilidades, Isa, de desenvolver. É curioso, quando a gente visita as empresas, a gente tem muitos empresários reclamando de mão de obra. No terceiro setor, como é que é esse desenvolvimento? Você falou do Beco, que traz desenvolvimento e incubação de startups. Nós temos hoje o Bem da Gente, que a gente está junto, onde a gente prepara empreendedores. Como é que você enxerga o empreendedorismo, a capacitação, perdão, empreendedorismo não, a capacitação de profissionais para o mercado de trabalho? Tem alguma ação hoje do terceiro setor voltada para isso? De alguma forma você está envolvida em algum projeto relacionado a isso? É. Então, acho que hoje o mercado de trabalho ele está muito diferente. Muito diferente mesmo. E acho que socialmente a gente está muito diferente. Sim. Né? Na época do meu pai, a carteira assinada era tudo. Uhum. E até hoje ele fala pra mim, briga comigo: o que você tá fazendo aí? É. Sai desse mundo! Para que esse risco, né? O que você tá fazendo aí? Você tem um ótimo currículo, por que você tá trabalhando no terceiro setor? Você estaria em outro lugar, ganhando muito melhor. Acho que vem pela questão do propósito. Sim. Mas as pessoas. Então, a gente tem uma sociedade que cresce pela CLT e hoje a gente trabalha muito pro PJ e, enfim, outra construção de coisa. E a tecnologia é um campo que. Vou chamar. É o barco que. O prumo do barco que vai seguindo e tal. Uhum. Só que a gente está falando de tecnologia, mudança de mercado e uma galera nova que está entrando no mercado que a gente está falando muito de tecnologia, mas a galera nova não está muito ligada na tecnologia. Em todas essas ferramentas que a gente pode ser de gestão aí, que é rápida, né? Antes a gente tinha que ir para o trabalho, para pegar, usar Computador da o empresa. computador da empresa, com o drive da empresa, com as ferramentas do Excel. Tá. Hoje o Excel está online, hoje o Doc está online, forms disponível, todas essas O próprio ferramentas. sistema da empresa, ele é um online, aplicativo web. E aí você hoje vê o mercado que não está preparado para isso também. Então, eu, antes de estar na Beco, estava como coordenador, fazia parte de marketing de um projeto chamado NOW, na Rocinha, que capacita jovens para a área do mercado de trabalho. Essa parte de gestão, de organização. E é isso, né? Como a gente capacita? Hoje o mercado é exigente pra caramba. E a tecnologia facilita muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, o jovem está muito preso no telefone. E também muito orgulhoso aí com essa vida das bets aí, facilitando financeiramente. Aposta online. Muito, entendeu? Tem uns que ganham, né? Esse é o problema. E as histórias boas de sucesso. Mas... E aí se torna espelho, né? Apesar da gente estar com a tecnologia muito boa, o sistema das pessoas buscar conhecimento está ficando... Hoje a gente tem muito mais faculdades, especializações e tal,
que não está tendo volume de pessoas interessadas. As pessoas pararam de perguntar, de buscar conhecimento. Uhum. E aí eu trago até uma pergunta para ti, né? E aí é uma pergunta que acho que todo mundo tem que pensar um pouco. Será que essa sociedade que a gente está querendo ir, para onde que a gente está querendo ir, tá certa? Questionável. Tá certa que a gente não está se questionando mais, apesar da gente ter tantas informações, a gente não está aí, o volume educacional está se abaixando. Uhum. E E é difundido hoje em dia aquela narrativa de que larga a faculdade, larga a escola. Hoje tem uns coach mirins falando que eu não faço mais, eu larguei a escola e ganho X mil por mês. depois daquela boa história, né, que o cara conseguiu a vida, ter entrado em Harvard, gente, ele entrou em Harvard. Quando você entrar em Harvard, aí depois você fala, você abandona. Depois você abandona. Você entra, depois você abandona. Se você não entrou em Harvard, meu amor, então... Você não tá preparado para nada, você né? nem... É isso aí. Entra em Harvard, depois abandona. Qualquer curso. O Cortella fala isso, né? Qualquer curso, entra lá. Porque para entrar numa faculdade dessa tem uma dinâmica imensa, tem uma logística, tem um questionamento intelectual para tá lá. Então, hoje eu não vou fazer faculdade. Tá, mas o que você sabe? Sabe questionar o mundo que está acontecendo? Esses dias eu vi Sabe usar de fato o chat GPT? Porque fazer textinho de chat GPT está sendo fácil. Mas estruturado mesmo, fazer um prompt bom, fazer uma integração ali da inteligência artificial, meu filho. Com as ferramentas. Se você não tem conhecimento técnico, você não vai conseguir. Você vai mandar, faz um XYZ, tá, mas tem profundidade, tem mais. Então, essas ferramentas são maravilhosas. Se você não tem conhecimento técnico daquilo, você não vai aproveitar nada. O problema é o que se vende de futuro. Esses dias eu vi um coach mirim dizendo que, olha, daqui 6 anos eu serei milionário. Né? Legal, eu também, né? Eu tinha esse sonho. Mas é legal ainda que esses coach mirim, o que eles são? Ele vem de uma família que já tem financeiro. Alguns, já tem uma estrutura. É muito bom ser empreendedor quando você já tem uma estrutura ali de base. Cuidado, que se você não tem essa família rica, você vai ter que trabalhar, né? Então você não pode dispensar qualquer emprego, você não pode ser tão exigente assim. Outro dia eu vi de uma menina que ela falava assim, olha, existem 3 tipos de pessoa. Do pobre, o médio e o rico. O pobre tem 20 reais, quer comprar. Eu assim, gente, se você não quer 20 reais, você não compra quase nada. Nem um prato de comida ultimamente você está comprando. Então você tem que parar de gastar, você tem que investir aquele 20 reais. Peraí. Você alimenta ou paga o aluguel? O que você escolhe? O que você escolhe? Vai ter que investir, mas peraí. O médio, ele tá fazendo a mesma coisa. O rico, ele, tem um salário razoável da vida dele, ele possa, sim. E aí, aquela coisa, quanto mais dinheiro se multiplica. Mas o quanto menos vai se multiplicar, mas o tempo é muito mais longo. Muito mais longo. Não é que não vá fazer. É bizarro ouvir aquilo, porque pela estrutura da menina, né? Não é uma estrutura que você vê, apesar de, não vou citar biotipo, né? Porque eu fujo muito do biotipo de se você... Cada dia que passa quer dizer menos, né? É social que a gente tem aí, a gente o Brasil é uma sociedade muito mixa tem favelado branco de olho azul e tem preto milionário. Então não tem essa coisa, mas você vê e aí você olha o jeito que a menina fala e tal, você, mas ela sempre teve acesso à educação. Sim. Então a gente vai falar de outro ponto sobre educação financeira. Quando a gente não tem educação financeira, o que a gente vai fazer? Em território periférico que a gente não... você tem que saber que aquele dinheiro vai pagar aluguel, as contas de casa, a compra, isso, aquilo. Quando você tem pouco. Mas ao mesmo tempo, tem um pouco, mas dá para estruturar como a visão do pai dá o dinheiro, o controle mensal,
a criança, às vezes, nunca ganhou uma mesada para ter o controle de gestão de dinheiro, porque não dá, o pai não consegue tirar ali do bolso para pagar aquela criança, pagar, enfim. Eu tenho um filho de 11 Até para anos, ensinar, né? A mesada, ela é é uma um forma de método, ensinar. é um método de ensino, né? Eu tenho meu filho de 11 anos, outro dia uma amiga minha ficou super, nossa, seu filho falando de finança, que ele tem ali. Então, ele ganha bônus nas notas dele e ele tem ali o dinheirinho dele e tal. Ele investia aqui, ele tava me ensinando uma amiga minha, aonde que eu tinha que investir. Eu falei assim, nossa. E ela falou assim, nossa, a gente não tinha conhecimento sobre isso. É o acesso. Mas ao mesmo tempo que meu filho tem um acesso com 11 anos, eu sei que tem outra criança com 11 anos que não tem acesso metade do que ele tem acesso. Sim. E É fácil generalizar, né? E é fácil generalizar. Então, essa menina que estava fazendo uma informação, talvez a família dela já deu a informação. E é o pulo do gato. É o pulo do gato em relação, não é só guardar o dinheiro, né? É saber o que vai fazer com aquele dinheiro, aonde vai aplicar aquele dinheiro, o que vai colocar. Não adianta só, eu tenho R$ 200 na conta no porquinho. Mas se você não aplicar direito, esse porquinho não vai fazer nada. Se você não gastar em alguma coisa, ou enfim, ou ser empreendedor. Você saber que você vai comprar ali um barril d'água e vai vender e tal, mas saber quando vai vender também, né? Você não vai vender um dia de chuva que não tá ninguém comprando E não nada. adianta você tirar do porquinho, investir em algum lugar e tá pagando juro de cheque especial. Ou tá devendo aluguel, ou tá devendo outra coisa. Então tem. É prioridade, né? É, É pirâmide de Maslow, no final das contas, né? tem que saber. Necessidades básicas e aí até chegar à autorrealização. Tem que seguir essa escala. Essa escala, ela só vem com tempo, com maturidade. Não tem jeito, Mas não também tem atalho, não é não só tem tempo. beco. Não tem beco. Não tem beco. Mas eu também acho que para isso também necessitamos falar mais sobre assuntos como esse, financeiro, conhecimento técnico em escolas públicas, dar essa introdução. Dá mosquitinhos ali que perturbe essa ideia da inovação, de dar essas ferramentas que a gente possa modificar. Mas não vai ser da noite para o dia e o mercado tá cada vez pior. É uma implantação de cultura, né? Com o tempo a gente chega lá. Mas voltando para a pergunta inicial que você me fez em relação a pessoas para o mercado de trabalho do terceiro setor, é difícil, não é fácil. Porque as pessoas têm uma outra percepção do terceiro setor. Acha que sempre aí bono. volta, propõe. Isso aí, filantropia, Filosofia. inclusive no seus 100% do seu horário comercial, né? Isso. Como é que eu vou viver, né? É um questionamento, né? Com certeza. Mas se paga, tá, gente? Então, imagina, ninguém vive de luz. Eu falo que o terceiro setor atualmente é uma empresa que a gente presta conta, a gente tem que saber mais de prestação de conta do que qualquer outra coisa. A transparência que exige ali é muito maior do que uma privada. Muito mais. Porque a gente não gera lucro. Você vai me pagar e eu vou ter que passar todo o relatório do quanto eu gastei. Então, é mais empresarial do que você imagina. Acredito. Hoje o terceiro setor ele não é aquela, ganhou dinheiro e foi para céu. Não, não existe. Não existe. Todo dinheiro ele tem que ter uma direção. Já caminhando para o final da nossa conversa, passa muito rápido, né? Nossa. O papo é bom, passou rápido. Primeira pergunta, né? É uma pergunta muito relevante que tem a ver com isso que a gente falou. Primeiro, como se sustentar financeiramente através de uma ONG. Ponto. Ela traz uma pergunta assim: seria muito lindo se todas as pessoas pudessem ter a oportunidade, como eu estou fazendo aqui, de estar trabalhando, como eu faço na consultoria. Essa semana, a Regina viajou para um lado, eu viajei para o outro, do interior do estado, fazendo consultoria. A gente conseguiu, de alguma forma, a gente teve essa sorte do mundo de atrelar o propósito com o trabalho, que gera retorno financeiro. A ONG, o terceiro setor, ela tem um pouco disso. Como conseguir atrelar isso, né? Qual é, de fato, como é que eu posso dizer? Qual é, de fato, a busca que a pessoa tem que ter para atrelar essa realização de propósito
com um trabalho e com uma estabilidade financeira? Nossa. Acho que vem primeiro autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento, você sabe o que você quer, você vai saber o caminho é muito certo e errado, né? Para chegar hoje onde eu tô, eu tive que, apesar de eu ter o meu propósito, eu tive que ter meus erros e acertos. Sim. Então, eu entendi que eu precisava. Primeira coisa era eu precisava de uma conta porque eu tenho um filho. Uhum, Então, primeiro pagar a conta. uhum. E o propósito também está envolvido. Mas você vai traçando, né? O caminho foi, tá, paga a conta, mas eu quero. Então, o primeiro foi um momento na minha vida, foi o voluntário. Fui trabalhando voluntariamente no time que eu tinha. Depois eu fui direcionando, entendendo o que era o currículo necessário, né, para que eu tinha que ter no dentro do meu currículo, design de interiores, como você faz, transformar design de interiores para ser uma gestora e uma coordenadora de negócios. Então fui seguindo muito o que seria. Muita capacitação, busca de Então, conhecimento. busca de conhecimento. Eu sou a pessoa do cursinho, então eu fiz marketing digital, copyright, gestão de pessoas, deixa eu ver, gestão de projeto, liderança, enfim. O que tinha de liderança, e eu estava de liderança, e eu Sua fui. maleta de ferramenta tá recheada. Tá Aí. recheada, tá recheada aí. A gente não precisa mostrar currículo. Uhum. Mas, e aí fui indo mais para curso, e aí um momento eu participo de um hackathon, e aí tem um hackathon disponível. Eu falei assim, um hackathon, do benefício, né, da premiação era uma bolsa de estudo pela UFRJ. E eu falei assim, vou tentar. E aí meu projeto, que é para a área de organização, e era um projeto para áreas, né, territórios como Rocinha ou, enfim, outros, né, a organização de possibilidade de emprego. Então, quando a gente não é só a possibilidade de emprego, quando a gente vai em algumas plataformas de emprego, eles não estão organizado de fato, né? Tem ali o que se encopla, né? Possível. E também não tinha possibilidade de capacitação. Então, às vezes, o emprego está ali, tem muito. Hoje, se vou caçar, tem muitas possibilidades de emprego. Mas será que tem. O mesmo site de capacitação, de possibilidade de emprego, não tem ali as ferramentas possíveis, não tem disponibilidade. Quais são as ferramentas que. Pô, essa vaga existe, mas se você fizer um cursinho aqui de 2 meses, você começa a aplicar para aqui para ganhar um valor melhor. Uhum. Não tem essa comunicação. Então, as favelas têm a massa entre produto e serviço, né? Você sempre está ali no atendente, no caixa e tal. Então as pessoas tendem a ir para aí. Mas às vezes, se ela sabe que ela pode se capacitar em um tempo curto, ela pode melhorar o salário, melhorar a questão de vida dela. Então o projeto era muito desenhado dessa forma. E aí a gente ganhou e tal, e foi muito bacana, e eu me formei. Então, e aí cada vez mais eu tô indo para essa área. Então, eu não paro. E aí eu tô fazendo minha segunda pós agora de neurociência e comunicação humana, porque é isso. Eu trabalho com pessoas, É. Cada vez mais você precisa entender de pessoas do que de negócios, né? de negócios. É muito curioso. Porque negócio eu já tive minhas dores vividas, Sim. né? E aí eu trago muito da experiência de vida para com que elas acho que, né, com certeza já me deparei com as histórias delas, com coisas que eu já vivi comigo. Então, Isso é importante, né? Eu recebi aqui o Joalan, ele tem uma selaria em Tangará da Serra. Tangará da Serra é uma cidade no interior a 200 km daqui. Ele faz selaria, ou seja, ele faz sela de cavalo, mexe com couro, essas coisas. E ele, contando da história dele, ele tem hoje 3,5 milhões de visualizações média mês no Instagram. nossa, É um fenômeno. E
ele contando a história dele. Ele veio da fazenda, ele veio da luta diária de um vaqueiro e tudo mais. Então a linguagem dele, ela é pronta. Ah. Ele não precisa se adaptar. Pega o Tatal, com conhecimento, com formação, vai lá, eu quero agora ter os 3 milhões e meio de visualizações que Joalan tem. Esquece, cara. Você não tem a linguagem para falar com aquele público. Ele só conseguiu esse sucesso todo no mundo online porque a linguagem dele tá pronta, ele se Ah. conectou. E necessidade. As pessoas precisavam entender aquilo. Uhum. Porque E você já tem essa linguagem pronta também, né? já Para tem lidar É. com o ramo que você tá ligado. Com o ramo, é a necessidade territorial. Quando a gente. Eu fui muito para a área de capacitação e hoje muito da área do empreendedorismo por vivência Uhum. e buscar o que eu queria buscar. E hoje eu tenho ferramentas, conhecimento. E eu falei assim, tá, não adianta nada eu ter só conhecimento e ficar só para mim. Isso aí. Isso é o propósito. E o que adianta ter, eu saber um monte de livros, saber técnicas de venda, saber isso. E aí? Vai ficar aqui, vou morrer com ela? Não. Não. É mais fácil passar. Até se você tem uma empresa com todo esse conhecimento, você vai precisar repassar isso para os colaboradores, né? Sim. Quer dizer, ninguém vai conseguir nada aprendendo conhecimento. É bem curioso. E aí essa é a minha ideia de sempre um bom display da informação, né? Acumular informação e saber passar informação, eu acho que é uma dádiva. Uhum. Nem todo mundo consegue fazer isso. Uhum. Então, o que eu tenho hoje é tentar passar o que eu tenho de conhecimento e mais pessoas consigam. Muito legal. O mais bonito é ver isso gerando resultado para o próximo, né? Na consultoria, no projeto social, tudo isso ele É mais gostoso apaixonante. da vida, é apaixonante para quando você pega e você passou o seu conhecimento e você olha daqui a 6 meses aquela pessoa que você falou, passou, e você, Uhum. A caraca, deu certo. a sementinha brotou e floresceu, Deu né? certo, você fala isso aí. assim, É nossa, isso aí. é gratificante demais. Outro dia uma amiga minha me mandou mensagem, diz o que você faz feliz. Eu falei assim, cara, é o conselho que eu dou e ver a pessoa aplicando. Ela, é o que me deixa muito feliz, é a pessoa me perguntar, e aí, você me dá um conselho? Eu dou uma, fala. E aí depois você vê que ela aplicou e vê o resultado da aplicação, isso para mim, acho que qualquer consultor fica feliz, né? Qualquer consultor fica feliz. É verdade. Qualquer consultor, minha felicidade é essa. Queria te agradecer. Ai, obrigada. Foi muito divertido. A minha expectativa estava alta, mas superou. Jura? O terceiro setor ele não é muito íntimo para nós. A gente trata com o privado, né? Aham. Então, para nós é muita novidade, é muita abertura de visão. Cara, tem um mundo grande aí Sim, e é gigante, né? sim. E precisa de muita gente boa atuando nele, né? Sim, a maior dificuldade a gente ainda vai ter muito de mão de obra qualificada, porque as pessoas acreditam que terceiro setor não trabalha com mão de obra qualificada. Sim. Trabalha, sim, com psicólogo, pedagogo, com todo mundo, assistente social, consultores. A gente trabalha. A gente tem uma estrutura de negócio. E cada vez mais vai aumentando esse mix de mão de obra, né? Porque vai atuando em várias outras áreas. Analistas, enfim, a gente tem Muito legal. uma estrutura de marketing, a gente precisa apresentar o que a gente tem Claro, feito claro, da melhor forma. claro. Então, Precisa ser apresentado, porque senão ele faz parte da transparência, né? É faz isso. parte da transparência. A diferença do terceiro setor para o setor privado é que eu recebo e eu tenho que usar aquele dinheiro e apresentar todo o relatório para você. A Perfeito. diferença é que você faz o produto final e gira, eu fiz esse resultado aqui. Não, a gente trabalha com valor e eu tenho que apresentar o resultado sobre aquele valor. Muitas vezes dificílimo de mensurar o resultado que isso trouxe lá na ponta, né? Dificílimo, mas É gestão de projeto, a gente tem que planejar todo o gasto possível e achar que vai acontecer alguma coisa. sim. E no final das contas, a gente não mesa alguns pontos e o resultado se torna assim. Tem pontos que a gente. Então, como eu falei, eu falei sobre a gente tinha direcionado para só capacitação das pessoas. Uhum, E hoje a gente está ali com crianças uhum. dentro do processo. Porque o projeto pediu. O projeto Simples pediu. assim.
Queria deixar aberto as suas últimas falas, dicas, enfim. Ah, Fique à eu nem vontade. sei o que que eu vou falar. Olha, uma coisa, se um consultor te dá um conselho, aceite. Ele quer o seu melhor. É Ele quer verdade. ser o melhor. Eu vou te falar, ele pensou muito pra te dizer, porque ele não foi assim, não foi à toa, porque ele viu e ele vê sua potência. Ele não vai chegar e falar assim, olha, muda isso aqui à toa. É Uhum. porque ele sabe aonde você pode chegar, ele vê isso, Ah, ele vê que o potencial de existência do negócio. Então, às vezes, uma dicasinha faz toda a diferença no processo. Talvez você não vai ver o resultado ali naquele primeiro momento. Você vai ver na frente nos 6 meses, um ano, e aí você fala assim, nossa, ah. bom, obrigado, obrigado. Sistematizar as coisas, aceito qualquer conselho de um consultor. Se você confia, aceita. Acho que é isso. Eu sempre digo aqui, digo para os clientes que a gente visita, a, a vantagem principal de um consultor não é o conhecimento dele. Claro, ajuda. Mas a vantagem principal dele é a rodagem. Eu estou tendo uma oportunidade, essa semana eu atendi 11 empresas em uma semana. O empreendedor não, ele só ficou na dele todos os dias. Então eu vi realidades de um lugar para o outro. Cara, o que eu vi que está sendo aplicado lá pode ser bom para você. Então é essa a principal vantagem de um consultor, a possibilidade da rodagem, né? A gente Eu vê falo que muita o nosso, coisa, o boa nosso e ruim. conhecimento tá na internet. Vai até no chat GPT, você procura, lá vai estar. Mas a experiência de vida que a gente teve, não tem. É, Desculpa, não tem. é, Não tá. Não tá lá. é. Não tá lá nosso olhar crítico, nossa vivência, né? Ver ali as dores do outro. E uma outra coisa que eu aprendi na rodagem é, lá no começo eu queria ser o herói. Poxa, Tatal passou por aqui, depois que o Tatal passou, minha empresa mudou. Esquece, não vai acontecer. E isso que você disse, por exemplo, ó, daqui 6 meses, daqui um ano, aquilo vai florescer, aquilo vai dar resultado. Provavelmente o empreendedor daqui um ano vai nem lembrar quem foi que falou aquilo para ele, né? Pro empresário, pro consultor, pouco importa. Se ele faz aquilo com propósito, com amor, o importante é só o resultado, né? A gente vai olhar ali, depois. Ele. É, A gente sabe a dica que deu. é, A gente sabe. é. Não, a gente não precisa. O lado bom depois de um tempo é o ego que a gente não precisa Não falar precisa assim. mais do ego. Não. É isso A aí. gente fala assim. Falar o nome das pessoas por onde passei Uhum. é uma dádiva. Falar assim, eu ajudei, eu contribuí. Pronto. A realização do propósito já é suficiente. Já fiz. A pessoa sabe quem eu fiz. Lá dentro dela sabe. Sabe, sabe. Ela sabe. Obrigado. Obrigada pelo Vamos, convite. Obrigada próxima por vez estar que vier aqui. por Cuiabá, vamos Olha, conversar de novo. vamos conversar Assunto de não novo. falta. Assunto não falta, né? Eu falo muito, gente. Eu queria entrar aqui, não vai dar tempo hoje, mas em histórias dessas startups, né? Eu conto. Tem várias outras situações que com certeza geram inspiração. Olha, eu vou falar só para eu deixar assim pro próximo. Spoiler. Um spoiler pro próximo. Você já ouviu falar do Carteira Amigo? Não. Então, procura Carteira Amigo. É uma empresa que sai da Rocinha. Hoje ela conseguiu o Shark tem que virar 4 cadeiras. Olha aí. Olha, uma Logitech da Rocinha. Carteira amigo. Não, carteiro. Carteiro amigo. Entendi. Virou 4 cadeiras no Shark Tank. Isso. Não é para qualquer um. Não é pra Tem qualquer um. negócios estruturados que vão lá e não conseguem investimento. Isso. Muito legal. Vamos procurar. Olha essa história, que essa história é muito boa. É uma história de logística interna de comunidade, né? Ela veio do beco? Não, ela já estava e ele fica um tempinho ali, ele já growth, né? Já tá numa Entendi. estrutura maior. Mas veio da Rocinha. Veio da Rocinha. Baita E ele tá lá. inspiração. Não, ele tava no processo também da Beco. E aí eu me perguntei: o que eu vou ajudar um cara desse, gente? Já tá. Mas aí a gente tem uma dinâmica, a gente troca ali, principalmente a forma de se apresentar, né? Outro dia a gente estava junto, ela fez assim: lembra da equipe de marketing que estava comigo? Mandei demitir porque depois do processo. Ih, gente, eu tô falando demais. Mas, enfim, é uma. O crescimento traz essa necessidade de transformação e mudança, né? Traz. É Eu isso acho que aí. marketing é isso.
Se não conseguiu conectar o público-alvo, tem que ser mudado. Acho que todas as empresas têm que pensar sobre marketing. Se não está atingindo as métricas que quer, talvez a comunicação, a forma que está sendo comunicada para o teu cliente que não está conectando. E tem que ter esse olhar. O Carteira Amiga é uma Logitech que é o seguinte, as comunidades não têm CEP. Sim. Então, ele faz uma logística interna de entrega de carta, começou com entrega de cartas e passou depois a ser uma entrega de produtos, com as demandas que foram mudando. Ela é um terceiro setor na veia. Ela resolve um problema que o Estado Ela é um não negócio, consegue. é um negócio social que não tem o nome de negócio social lá atrás. Ele é um negócio que ele tem uma deficiência, que é o carteiro do Exatamente. território Uma deficiência do Estado do que Estado que a não gente entrega. soluciona. E aí ele faz um negócio de impacto. Muito E aí ele legal. nem tinha dados, ele não tem. Então, o que eu falo? Toda favela tem negócio de impacto. Exatamente. Sempre teve. Só que não tem ali o desenho, a estrutura que a gente vai falar, o que a gente comentou aqui, mas ele é já um negócio de impacto desde o início. Olha, a gente Obrigado. ficaria aqui mais horas, hein? Vamos marcar. Eu vou colocar aqui também o link do Bem da Gente, Sim. da Ciedes. CIES. Qual que é o Instagram do Beco? Beco é Beco Incubadora, Ok. arroba Beco Incubadora. Pronto, vamos colocar aqui embaixo também. Te agradeço demais, Ciedes Brasil também. certo? Deixa eu ver mais. E aí, arroba www.ciedes, que aí tem todas essas informações, todos os projetos que atua Brasil, Nacional, Rio, enfim, todo Vambora. São Paulo. Tem projeto. Perfeito. Obrigado. nada. Esperamos que na próxima a gente continue esses assuntos. Aí na próxima eu tento trazer os casos da Beco e casos do Bem da Gente. Acho que é isso. Inspirar o território vai mais do que. Talvez eu traga alguém daqui de Mato Grosso e conte um pouquinho da história. Acho que Bem legal. vale a pena. Vale a pena. Vamos trazer alguém que está lá no Bem da Gente para Sim, contar a história sim. dele. Vou trazer alguém. Na embora. próxima vez que eu venho acompanhada. Bem acompanhado. Tá bom? Quero agradecer a todos. Obrigado. Mais um episódio do Pode Tal. Acredito que atingimos o objetivo inicial, que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Nosso bate-papo trouxe muitas dicas, insights e principalmente inspiração. Obrigado e até a próxima.